galera, beleza? O Luiz Moura aqui. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai dar uma analisada aqui, né? Bem rápido, fazer um trade breakdown rapidinho, mostrando para vocês as oportunidades que tiveram aqui no dia de hoje, tá? Com o objetivo está sendo o operacional com os conceitos de Smart Money que a gente está trazendo aqui para ForTrade. Então, em breve a gente vai refazer todo o nosso conteúdo, o site e tudo mais, tá? A gente tem uma previsão de lançamento aí já da plataforma nova para o dia 21 de março, beleza? E eu quero dar uma palhinha para vocês do quão objetivo tá esse operacional, que nada mais é do que os conceitos aplicados de Smart Money, mas com uma visão nossa, tá? Não inventamos a roda, apenas conectamos coisas que funcionam, beleza? Tô dando uma olhada aqui no gráfico de 4 horas. Se a gente dá um pulinho aqui no diário, a gente consegue observar, né, essa quebra de estrutura no diário e a possibilidade de volta do preço nessa região de demanda, para que, se a expectativa de fluxo de ordem se confirme, ele busque regiões acima, beleza? Gráfico de 4 horas, a gente teve essa quebra de estrutura, a formação aqui de duas zonas de demanda não mitigada, o fim dessa zona aqui para baixo, e o preço fez uma mudança de caráter aqui em cima. Essa mudança ela está apoiada na última zona de oferta aqui, nessa região, tá? Então aqui a gente tinha os limites, beleza? Então ela é uma mudança válida. Essa mudança ela indica para mim fluxo vendedor, tá? Então a gente vinha com fluxo comprador, e a hora que eu venho com o choke, a mudança de caráter, nesse ponto eu já começo a identificar uma entrada de fluxo vendedor, beleza? Partindo aqui para o 15 minutos, o cenário que a gente teve no dia de hoje, tá? Então a gente abriu o mercado no domingo aqui, o preço tinha feito uma quebra de estrutura aqui, um boss, a última zona não mitigada de oferta estava nessa região e o preço trabalhou aqui dentro, beleza? Então eu vou mostrar as operações aqui a partir das 6 horas da manhã, que é o horário que eu costumo dar início aí às operações, beleza? Então, bora lá, por 1 minuto. E vamos tentar ver da forma mais objetiva e clara possível, tá? Então, quando o preço chega aqui nessa região de 15 minutos, como vocês podem ver, que foi onde aconteceram as primeiras operações, a gente tinha uma região em 1 minuto que não havia sido mitigada até então e o preço simplesmente ignorou e passou. Então, essa região para nós não significa nada, eu não observo mais nada nessa região, certo? Depois o preço mitiga uma região mais acima, que é esse ponto aqui. Ele faz aqui a nossa primeira mudança de caráter, inclusive eu até marquei de forma equivocada aqui, tá? Mas seria aqui, ó, só consertar aqui a marcação, porque topos iguais, leva o topo, leva o fundo. Então a primeira mudança de caráter está aqui. Quando essa mudança de caráter acontece, ela me entrega essa zona extrema de demanda, de oferta, perdão, nesse ponto. Então minha primeira operação seria ali, tá? Beleza, operação executada. Note que o preço, quando toca nessa região, ele de novo faz uma mudança de caráter. Topo igual, leva topo, leva fundo. E de novo, o preço entrega para nós uma região de demanda, que posteriormente voltou a ser mitigada, beleza? Então, as duas operações, primeira e segunda operação. Bom, o preço continuou descendo, veio da mitigação da zona de oferta, fez uma quebra de estrutura em 15 minutos. Quando o preço faz uma quebra de estrutura em 15 minutos, logo acima, ele já retorna para nós na região de oferta, certo? Nessa região de oferta, eu tive outra mudança de caráter, beleza? Então, só marcando para vocês aqui, ó. Levou topo e levou fundo, tá? Então, primeira oportunidade de operação no risco aqui, nesse ponto, ou segunda oportunidade de operação nessa zona de demanda, de oferta, perdão, que eu não havia marcado, bem aqui, tá? Então aqui houve mais uma quebra de estrutura, perdão, mais uma mudança de caráter.
beleza? Depois o preço continua. Nota que essa zona aqui, ela é uma zona, eu vou deletar isso aqui temporariamente. Ela era uma zona grande, certo? E depois o preço mitigou apenas a metade dela e ainda formou topo igual, deixando aqui a formação de liquidez. Então, quando essa zona não é totalmente mitigada e ela ainda forma essa região de liquidez, eu pego o resto dela, tá? Então aqui, ó, o que eu trouxe para frente foi exatamente o resto dela. OK? O preço continua seguindo. A gente toca numa região de demanda de M15, o preço faz mudança de caráter para alta, a reação. Essa venda é só para ser justo, né? Como a gente está buscando as operações seguindo o fluxo. Então, essa operação aqui, se fosse numa situação real, não faria, porque ela vem de uma zona não mitigada de demanda. Quando a gente já está careca de saber que eu, literalmente, quando o preço toca numa região de high time frame não mitigada, ele vai ter uma reação e o preço pode continuar subindo aqui. Então, um stop aqui, mas para ser bem honesto, né, com a operação, beleza? Depois o preço volta naquele pedaço lá, naquele resto de região que não havia sido mitigado. O que ele faz? Topo igual, leva fundo, leva topo, cria uma região de demanda pra gente e o preço retorna exatamente na região. Então, mais uma venda, tá? Sempre, olha, notem que sempre a forma de entrar, ela está sendo exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Não tem dupla interpretação aqui. É a mesma maneira de analisar para todas as entradas. Perfeito? Beleza? O preço quebra a região de demanda. Deixa para a gente aqui uma região de flip com potencial. O preço volta e de novo faz uma quebra de estrutura. Vamos lá. Perdão. Faz uma mudança de caráter. Aqui levou máximo, aqui levou mínimo, tá? Minuto, mudança de caráter. OK. A região de demanda original, qual era? Essa aqui, de oferta original, qual era? Essa aqui. Esse preço penetrou na zona e mitigou. Então o que eu faço? Eu reduzo essa zona neste ponto, certo? Porque o choke foi aqui. Então isso aqui já tinha acontecido. Então quando eu vou marcar essa zona, eu reduzo a isso, beleza? Ordem, stop, todos os stops estão iguais também, tá? 15 pontos. Podem notar também que o alvo, todo o alvo de operação é na mínima do 15 minutos, ó, bem aqui, tá? Até que o preço vem e é conduzido na mínima a quebra de estrutura. De novo, seguindo a lógica, aqui a gente fez uma entrada, se fosse um cenário normal também não faria, mas OK, vamos seguir a lógica. E padrão, então aqui uma venda, beleza? Se a gente observar aqui, depois da quebra de estrutura de 15 minutos, a gente tem essa máxima e essa mínima. Então a gente está trabalhando dentro do range de 15 minutos. Entrada errada, entre aspas, porque está abaixo do range, não está numa zona de preço premium. Então, mais um motivo para não ser feita. Mas, para efeitos aqui do nosso breakdown, essa entrada foi feita e tem o stop. Depois o preço passa acima da região dos 50% e de novo faz uma mudança de caráter. Volta no extremo, outra entrada. Alvo. Aonde que é o alvo? Nessa região. Por qual motivo? Vamos olhar para trás. Olha o que o preço fez no 15 minutos. Uma mudança de caráter para alta. Então, essa mudança de caráter era muito... estava muito claro para nós que o preço iria buscar mitigar as regiões acima dos 50%. Então, alvo nessa mitigação. Tá? Depois o preço segue fazendo as estruturas, ele volta na região para mitigar, como foi feito. Mais uma mudança de caráter, uma entrada na zona de demanda, stop. Depois o preço continua quebrando estrutura, volta para mitigar o resto, stop. E depois o preço volta para mitigar a região, certo? Essa região que ainda não havia sido mitigada, que é a região que está exatamente acima dos 50%.
e a gente colocou lá mais a última entrada, beleza? Então assim, não vou somar percentual nem nada, mas tá, vamos imaginar que colocamos 1% de risco em cada operação. Nesse ponto aqui a gente tem menos 4%. Agora dá uma olhadinha só, uma entrada dessa. 23 para 1, 21 para 1, 17 para 1, 17 para 1, 17 para 1, 11 para 1. Aqui foram os stops. 10 para 1. E essa tá rolando ainda, já foram 4 para 1. Beleza? Então é isso. A gente está tentando colocar conceitos de Smart Money de forma objetiva para que todos tenham a mesma visão. Não fique a dúvida na hora de executar as operações, beleza? Então é isso por hoje. Tamo junto. Valeu.